Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo lindo por aqui, começando mais um Ilustra Talk. Ilustra Talk, para quem não sabe, é um quadro aqui do meu canal do YouTube onde eu troco uma ideia, onde eu bato um papo com pessoas que eu acho que são importantes para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, seja de desenho ou de qualquer área relacionada. E como vocês sabem, mês de março eu tô aqui só falando com mulheres, é um mês especial das mulheres aqui no meu canal do YouTube, só tô desenhando mulheres, só tô conversando com mulher. E hoje vou falar com uma psicopedagoga. Olha que legal, eu falo muito sobre o aprendizado de desenho relacionado à qualidade de vida, né, cara? Você fazer o que gosta, a você ter mais tempo com a família. E hoje a gente vai falar de um outro lado que muita gente não vê, e é por isso que eu trouxe ela aqui, grande psicopedagoga, Sheila Leal. E aí, Sheila, tudo bem? Olá, que prazer estar aqui, tudo ótimo. E você, Ivan? Que legal, obrigado aí por ter participado, por ter aceitado trocar essa ideia com a gente. É um lado diferente do que as pessoas normalmente veem do desenho, né? Normalmente a galera só vê desenho como uma parte divertida da coisa. Muita gente não vê nem como profissão ou não vê a importância que o desenho tem, principalmente para as crianças, no desenvolvimento e tal. E é muito legal ter você aqui. Queria até que você falasse um pouco para as pessoas aí, o que você faz, o que uma psicopedagoga faz, né? Acho bem legal deixar isso explicadinho para todo mundo. Ótimo, vamos lá, Ivan. Primeiro, obrigada por eu estar aqui junto com você, explicando toda, né, esse meu trabalho, esse meu universo, que é tão parecido quanto o seu, né? Porque eu também amo o que eu faço e também faço com que as crianças desenhem, escrevam, enfim, né, e se divirtam com tudo isso. Na verdade, eu sou professora, eu sou fonoaudióloga, sou psicopedagoga, sou especialista em transtorno de aprendizagem, né? E a gente vai falar hoje principalmente sobre como o desenho pode auxiliar as crianças a aprender. Isso é mágico, né? Tem um canal que chama Filhos Brilhantes, onde eu coloco lá inúmeros assuntos específicos sobre como os pais e os professores podem ensinar as suas crianças, independente das suas patologias. E aí entra o desenho. E quando eu conheci você, eu falei, uau, tem muita coisa ainda aí para eu aprender, né? E você também, o quanto esse universo do desenho é significativo para as crianças que têm dificuldades em ler e escrever. Que louco! E você sabe que eu falo muito isso, né? Eu não tenho essa base toda pedagógica e tal, mas o fato de eu dar aula, de ser pai, né, também, me ajuda muito nisso. Eu falo muito desse lance de que a criança aprende a desenhar antes de aprender a ler, né? A primeira comunicação dela, além do papá, mamãe, da fala, depois disso, o negócio de coordenação e tudo, é ali rabiscando, né? Desenhar bolinha e riscar e tal. Eu tenho um monte de depoimento aqui, inclusive, de pais que começaram a desenhar, né? Tem até o curso meu lá, o Primeiros Traços, que é para pais e filhos, e eles dizem que isso ajudou muito no desenvolvimento dos filhos, e principalmente nesse lance, não é nem só o fato do desenho em si, mas dos pais estarem perto, né? De dar mais atenção, de estar mais junto. Acho muito legal esse lance, e o desenho traz muito isso mesmo, aproxima muito. Sim, na verdade o desenho é a primeira representação gráfica, né, que a criança faz. Mas antes do desenho tem todo um pré-requisito específico. Então, a criança precisa reconhecer o seu corpo, né? Principalmente quando a gente vai fazer um processo de avaliação, a gente sempre pede para a criança desenhar ela, né? Ou desenhar a família. Por quê? Porque é uma representação de como ela está se enxergando nesse espaço. E você sabe, Ivan, que dentro desses desenhos, a gente descobre que uma criança está sendo agressiva, ou ela está sendo, enfim, sofrendo abusos, como que ela está diante dessa família, ou até mesmo diante da escola, né? Porque a gente fala assim, desenha como que você se sente na escola. E às vezes a criança desenha um monte de amigos e ela separado. Então, Nossa. tem é incrível, Ivan, é incrível. E assim, realmente a gente consegue entender o nível, às vezes, na maturidade de uma criança a partir do desenho, né? Mas a gente sabe que para a criança chegar no desenvolvimento do desenho, ela tem que ter todos os pré-requisitos. E isso é necessário que os pais trabalhem. E esse é o meu trabalho, né? Então, quando eu digo assim para o pai, olha, quando você estiver dando banho na sua criança,
Mostre as partes do corpo, né? Por quê? Porque ele precisa ter essa relação do corpo, né? Desenvolver toda essa orientação espacial para depois conseguir pegar num lápis, né? Se organizar para fazer alguns traçados. A escrita, né? O papel e o lápis é a última questão que a gente pede para os pais ou para o professor oferecer. Também, antes da gente só falar do desenho, a gente falar o que antecipa esse desenho. Uhum. Você sabe que inúmeras crianças falam, inúmeros pais, né, ou professores, a criança não sabe pegar no lápis, né? A criança ainda não sabe desenhar o que é um corpo ou o que é uma cabeça e muitas vezes não sabe nem fazer um círculo direito. Por quê? Porque outras coisas, outros pré-requisitos, né, de movimento de braço, de ombro, de cotovelo, não foram trabalhados. E olha que louco, e aí eles colocam a culpa no dom, né? Ah, meu filho não nasceu com dom, esquece esse negócio de desenho que não vai dar certo. É isso mesmo. E, por outro lado, a gente tem crianças que se identificam muito com a questão do desenho e acabam aprendendo e aprimorando o seu desenho para conseguir se comunicar. Então, por exemplo, nós temos um transtorno específico de aprendizagem que chama dislexia, Sim. Que é o problema específico da leitura, ou seja, da decodificação dos códigos. E esses indivíduos, eles possuem traços muito importantes de desenho, de arte, estratégias que eles encontram no dia a dia para se expressar. E o desenho acaba sendo algo fantástico, onde as crianças vão aprimorando seus desenhos para conseguir se comunicar com os pais, com a escola, com os amigos. E muitas vezes os pais não olham para isso. Sim. Você sabe que meus primeiros contatos com desenho vieram justamente porque eu não gostava de ler. Eu não tenho muita paciência, eu não consigo me concentrar lendo um livro que só tem letra. E aí eu fui para os gibis, né? Fui para as histórias em quadrinhos e tal. E é a minha maneira de me concentrar. Eu até tentei por um tempo meditar e aquela coisa toda de meditação. E eu não consigo ficar 5 minutos quieto, assim, sabe? Eu não consigo ficar 5 minutos parado. Eu começo a tremer, começa a me dar uns negócios, dá vontade de correr. E aí... desenhando, eu fico 4 horas desenhando e pode estar no meio de uma guerra que eu não vou ver nada acontecer, eu fico focadaço ali no desenho. Então é a minha maneira, a maneira que eu encontrei de meditar também é desenhando. É muito louco isso, né? É muito louco e a gente consegue avaliar uma série de coisas, né, a partir do desenho. Então, a força do traçado, né, como é que tudo isso tá acontecendo, qual é a intenção, né, daquele desenho, enfim. E a gente sabe que as crianças que possuem dificuldade de aprendizagem, elas gostam muito do desenho, porque é ali que elas viajam também. Legal. Né? E a gente sempre pede para os pais e para os professores estar olhando sempre para essa parte da criança. Né? Porque é essa parte, muitas vezes, que ela consegue se comunicar. E a escola e o pai ficam preocupados. Não, tem que ler. Não, tem que escrever. Não, tem que fazer matemática. E a gente sabe que hoje tem 1 milhão de outros, né, processos e estratégias que a gente pode oferecer para uma criança aprender a ler. Que legal, você falou 2 coisas muito interessantes aí. A primeira foi que colocar no papel é a última parte do processo, né? Eu também falo muito isso, apesar de eu ser um professor de desenho, né? Colocar no papel eu também falo que é a última parte, assim, é 20% de todo o processo. Os outros 80% são a percepção, é como mudar a visão e enxergar tudo como figuras geométricas e trabalhar aquilo, desconstruir objetos, trabalhar primeiro na cabeça para depois colocar no papel. Isso eu achei muito legal você ter falado, porque muita gente acha que desenhar, e aí eu estou falando de desenhar, mas a gente pode englobar qualquer aprendizado, né? Tocar guitarra ou escrever mesmo, acha que é só a parte do papel que importa, né? E não é, a parte do papel é só técnica, no fim das contas. Sim, porque quando a gente trabalha principalmente aqui com aprendizagem, os pais e professores estão sempre preocupados com o resultado final, né? E não com o processo. E você também, através do desenho, muitas vezes você não se preocupa só com o resultado final, né? Pelo contrário, você se preocupa com o processo. E é isso que eu falo para as pessoas que chegam até aqui ou que me acompanham através de Filhos Brilhantes, que o processo é imprescindível para que o resultado seja eficiente.
né? E às vezes a gente sabe que um traçado não é perfeito de uma primeira vez, né? Mas com o treino, com as estratégias, a gente vai aprimorando. E a mesma coisa que eu falo aqui. Se você quer aprender a ler e a escrever, tem que ver o processo como está acontecendo. Não é só dizer para a criança, desenha aí um B com A que vai dar Bá, né? Tem que ter todo um significado disso, né? E aí a gente vem trabalhando muito com as questões da figura, do quanto o indivíduo consegue enxergar essa questão tridimensional, né? Que é excelente para o aprendizado. Pô, muito legal. Você sabe que eu chamo isso de começar o desenho pelo fim, né? Falo, cara, se você quiser começar o desenho pelo fim, já está começando errado. Você tem que ter todo um processo por trás. Muito legal. E a outra coisa que você falou que foi espetacular também é que você citou professores, né? Eu falo muito dos pais, porque, como eu te disse, eu sou pai, eu estou sempre com a minha filha, então, e eu recebo muitas mensagens de pais que, pô, não tem tempo com os filhos, ou que o filho vive no iPad, né? Os filhos ficam sempre no celular, aquela coisa toda, e eles querem ter mais tempo. Mas você falou uma coisa que é importante, que é professor, cara. Minha filha, por exemplo, passa metade do dia, o período da tarde inteiro, ela passa com uma professora, né? E os professores têm tanta importância, ou até mais importância nisso, do que os pais nesse processo de aprendizagem, porque eles estão lá justamente para isso, né? É isso mesmo. E, na verdade, assim, o professor, muitas vezes, a escola, né? Ela é preparada para oferecer sempre um estímulo auditivo. Né? Então, a criança precisa ser boa para ouvir, aprender e escrever, né? Mas o mais importante imagina quanto seria interessante se um professor ilustrasse a aula dele de geografia ou de história, né? Ele não precisa ser um mega blaster de um super traçado, mas ele consegue sim, através de uma imagem que ele possa estar criando ali com 2 ou 4 ou 6 mãos, né? Fazer ali algo específico para essas crianças que possuem transtorno de aprendizagem. Cara, né? isso e assim, porque acontece muito isso, né? Às vezes um aluno se dá muito melhor do que o outro, não é porque ele é mais inteligente, é só porque o estímulo dele, o estímulo que o professor passa para ele é o estímulo que ele absorve melhor, né? Se ele gosta mais, se ele é um aluno que lê melhor, ele vai aprender melhor lendo na lousa, aquela coisa toda. Mas se o aluno do lado tem um melhor estímulo através do desenho, ou através de música, enfim, ele não vai aprender tanto quanto, e aí vai se sentir mal por isso, o outro vai ser o mais inteligente, ele vai ser o mais burrinho. Nossa, gera um monte de coisa, gera bullying, gera um monte de coisa isso, né? Isso mesmo, e na verdade, assim, Ivan, as crianças que possuem transtorno de aprendizagem, ela tem sempre uma depressão associada. E muitas dessas crianças necessitam de medicação. Por quê? Porque, às vezes, o professor não consegue enxergar quais são as habilidades e potenciais daquele aluno. É isso. Eu acho que o professor tem que ter um treinamento, acho que é uma coisa mais de treinar mesmo, para ele conseguir entender aonde o aluno, como o aluno aprende melhor e conseguir extrair daquele aluno o melhor possível. Acho que isso é o que os pais devem fazer em casa, né? Mas para o professor, que tem um monte de aluno junto ali, entender isso, conseguir pincelar ali de cada aluno, esse aqui entende melhor através do som, da música, esse aqui entende melhor através do desenho. Acho que isso ia mudar tudo, né? No lance da educação ia mudar completamente. Sim, com certeza. Por quê? Porque todo aluno precisa ser valorizado na sua individualidade, né, no seu potencial. E eu sei que muitas vezes a educação do Brasil vem sempre de cima para baixo, né? Uhum. Então, como professora, eu também posso dizer que não é fácil você ter uma sala onde você tem inúmeras patologias, né? Não é todo mundo dentro de uma caixinha. Mas eu sempre falo para os professores que qualquer criança, independente da sua patologia, aprende. E isso é verdade. Por quê? Porque a capacitação tem que vir do professor. E o professor tem que ter esses insights. Né? Por que não levar uma aula gráfica? Né? Por que não ensinar gramática, português, geografia através de um desenho? Tudo isso é um facilitador. E eu tenho certeza que você e eu, cada um tem um estímulo para aprender.
né? Eu sou muito mais visual, né? Meu marido fala, nossa, você lembra da roupa que eu tava no nosso primeiro encontro? Eu lembro, né? Porque, e às vezes você me pergunta o que ele falou, eu não lembro. Ou seja, eu sou muito mais visual do que auditiva. E as crianças têm essas dinâmicas também, né? Algumas são mais sinestésicas, algumas precisam sentir mais. Então, para tudo isso, tem um tipo de capacitação. Eu sinto que é importante cada vez mais os professores aprender que, independente de qualquer patologia, seja Down, seja dislexia, paralisia cerebral, a criança tem um potencial e está lá dentro. E muitas vezes é o desenho isso tudo. Que legal, cara. E eu acho que até fica uma dica aí para os pais, né? Porque os pais, eles têm esse diagnóstico primeiro do que os professores. Eles estão em casa, eles sabem como extrair melhor isso dos filhos. Acho que começa de casa. Talvez os pais consigam entender qual é o estímulo melhor para o filho e aí passar para o professor. Fala, cara, tenta desenhar para o meu filho, você vai ver que vai ficar mais fácil, porque eu desenho em casa e funciona, né? Acho que ter essa comunicação entre pais e professores, não ficar só aquele negócio de reunião, né? Porque acho que isso vai ajudar, é um trabalho em conjunto, né? Sim, tem que ser, né? Porque o dinamismo da sala de aula não é mesmo a dinâmica de casa, né? Então eu sempre falo, não usa a agenda só para mandar recado, né? Vai para a escola, fica lá, pendurado. Olha, eu quero saber como é que meu filho foi, né? Porque se você não tiver essa comunicação, às vezes, muitas vezes, Ivan, isso é uma coisa que eu sempre chamo a atenção dos professores, né? Você deixa de encaminhar o seu aluno para uma, sei lá, para uma psicopedagoga ou para uma fono, porque você está esperando aquela reunião básica, perde a aprendizagem naquela parte, né? Naquele 1, 2 meses, 2 semanas. E eu sempre falo para qualquer tipo de pessoa, a aprendizagem acontece todo dia. Todo dia você aprende algo novo. Então, com criança, então, você não pode deixar passar. Pois é, tem que ser criativo, cara, não tem jeito, a gente tem que estar pensando o tempo inteiro em como tornar aquele aprendizado uma coisa prazerosa, justamente para não frustrar. Muita gente me pergunta qual é a melhor idade para começar a desenhar. Se, meu filho tem 6 anos, ele quer fazer um curso de desenho, eu falo, cara, não entrega curso, porque curso vai por regra, né? Por mais que eu queira ter mais alunos, aquele tipo de coisa, eu tenho que pensar nisso também. Se eu ensinar uma criança de 3, sei lá, de 4, 5 anos a desenhar o músculo do braço, ela nunca mais vai querer desenhar na vida. Ela vai ser uma criança frustrada porque não conseguiu aprender a desenhar, mas não é culpa dela, né? É porque, cara, eu não estimulei ela da melhor maneira. Como é que eu vou botar a criança para desenhar deltoide, bíceps? Ela não quer saber disso, ela quer se divertir, né? Tem até um exemplo que aconteceu essa semana, até postei lá no meu Instagram, no Insta Stories. A Isabela tinha uma lição de casa para ela fazer, ela está aprendendo as letras agora, né? Na escola. Ela já sabe um monte em casa porque a gente fica brincando, mas ela está aprendendo na escola e ela tinha que fazer várias letras C, né? Tinha que fazer um monte de letra C. E o caderno, qual que é o caderno de caligrafia? É aquele caderno que tem as linhas todas, a professora faz o... Ai, eu já tô tremendo aqui com essa questão quadradinha, né? E aí? Então, e ela tinha lá vários Czinhos e ela tinha que completar as linhas com outros Cs, né? E, cara, ela fazia 2 e já não queria fazer mais nada, porque, aquilo é chato, né? Eu sei que é importante o lance do espacial ali, né? De ter que fazer na linha certa, é importante isso, óbvio. Mas ela não estava afim, ela não estava se divertindo. E aí o que eu fiz? Peguei um monte de post-it, e falei, você vai pegar todos os seus brinquedos que começam com C, vai desenhar um C no post-it e vai colar no brinquedo. E a gente passou o tempo inteiro fazendo isso e ela fez mais de 200 Cs. Né? Então, quer dizer, provavelmente ela não vai terminar a lição no caderno, fazer 200 Cs naquela folha, mas ela aprendeu a fazer o C, sabe? É que ela não, talvez eu cole todos os post-its na folha e mande para a escola. Provavelmente eu vou fazer isso. Eu acho que seria uma ótima ideia, porque essa questão gráfica ainda, a sua filha tem quantos anos? Vai fazer 4 anos ainda.
Então, essa questão gráfica ainda de linha, a gente pode trabalhar com outras questões, né? Então, assim, a criança ainda não precisa ficar presa na questão do papel, né? Do lápis. Ela pode fazer de massinha, ela pode fazer de post-it. Então, você pode referenciar essa letra com outras questões, como você fez. Poderia ter feito de canudinho, a letra C, de, sei lá, de massinha, de tinta, de guache. Só que o movimento no papel cansa. E aí, ao invés de ser estimulante, deixa de ser. Exatamente. Pode ser que ela não queira mais escrever, né? Eu estou exagerando, estou chegando num trauma aqui, mas pode ser, né? Que a criança não queira mais escrever porque ela associa a escrita com uma coisa que não é divertida. Você está certíssimo. E isso acontece, por exemplo, uma das queixas principais de crianças que têm dificuldade de aprendizagem é que ela rejeita o papel a todo momento, né? Então, tanto para desenhar quanto para escrever, ela não quer. Então, são crianças que a partir de 4, 5 anos, eu vou usar uma palavra até forte, mas elas odeiam tudo que diz respeito à leitura escrita, né? Então, aí já está um ponto de interrogação para os pais. Pois né? eu tenho aqui, o que eu tenho aqui é o Primeiros Traços, né? Que é o curso para pais e filhos, é para os pais desenharem com os filhos. Não é para os pais desenharem pro filho, nem é para o filho desenhar, é para o pai e o filho desenhar, entendeu? E ele é bem baseado nesse lance de figuras geométricas muito simples, personagenzinhos, enfim, círculos, triângulos, retângulos e tal. Sem pressão. Acho que o importante é isso, sem pressão, né? Sim, eu acho que isso é assim o que cabe para todos, né? Tanto para pais quanto para professores, né? Você me contando isso, né? Da sua filha tá fazendo C, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, como foi árduo, né? Para ela tudo isso. Pois então... e assim, provavelmente, se eu colar os post-its lá na folha, vai gerar um barulho na escola, porque às vezes né, é a filosofia da escola. Eu procurei um monte de escola, né? Não é fácil achar uma escola que seja mais aberta quanto a isso. É muito louco. Escola, o mesmo ensino que meu pai teve há, sei lá, 60 anos, é o mesmo ensino que está tendo hoje, o mesmo modelo de ensino, né? Se você parar para pensar. Infelizmente, Você também pode mandar fotos do que você fez na sua casa, né? Eu sempre falo isso para os pais. Tá com dificuldade de fazer lição? Muda a estratégia da lição, tira foto, manda a criança fazer de outra forma. A lição vai valer do mesmo jeito. Por quê? Porque a criança fez, né? Você só mudou o formato. E a professora precisa também ampliar esse repertório. Ótima dica você deu para os pais. É uma coisa que eu faço muito assim. Vou falar para a professora acompanhar meu Instagram Stories lá, que é lá que eu mostro tudo que eu faço, né? Mas muito boa essa dica de fazer a mesma coisa de outras maneiras. Isso, além do aprendizado, além de melhorar, vai ser divertido. A família vai se divertir junto, sabe? Eu gosto. A frase que eu uso é sempre essa: desliga a televisão e vai desenhar com seu filho, vai desenhar com sua filha. As famílias hoje estão mais reunidas do que unidas, né? Elas sentam no sofá e acham que estão unidas, mas na verdade o pai está com o celular, a mãe está com o iPad, o filho está vendo a Peppa e ninguém se conversa, ninguém se diverte. É uma ótima dica essa que você deu. Mudar o estímulo vai ajudar os pais e as mães também. Agora, a gente está falando isso aqui, eu sei que você tem um programa específico para professores, né? Eu tenho uma coisa mais voltada para pais e filhos, e você tem uma parada voltada mais para professores. Eu acho que o que você tem na mão aí pode mudar a educação desse país. Olha que louco isso. Fala mais sobre isso, quero saber. Assim, Ivan, na verdade, quando eu comecei a elaborar esse curso, eu sou formadora, né, de professores, trabalho com capacitação de professores, e sempre quando eu ia oferecer cursos, as professoras falavam assim: ai, Sheila, vamos montar uma oficina dinâmica, sei lá, alguma coisa, que você tem muita ideia, né? E eu sou aquela pessoa, Ivan, que eu não gosto de ficar sempre presa numa apostila, ou sempre presa no que está dizendo ali, olha, você tem que fazer essa regra, tem que ser assim. E eu me lembro até hoje que eu dei um curso de 70 atividades de como incluir o seu aluno, né? Então, independente do que ele tinha, ele ia aprender de qualquer forma. E eu resolvi transformar isso num curso. E hoje a gente tem um curso baseado, claro, numa metodologia específica, né? Em técnicas que eu já trabalho aqui no meu consultório.
Sempre tudo muito pautado em pesquisa, porque é algo aqui do meu campo, né, do meu dinamismo do dia a dia. Mas eu criei esse curso que diz, a gente transforma realmente a ideia do professor em ensinar só aquilo que está ali, pronto e acabado. Né? Eu sempre falo para o professor que ele precisa ir além, ele precisa conhecer aquele aluno como um todo. E eu tenho esse curso que chama Ensinando Sem Limites. Né? Ó, que legal, hein? Lindo nome. Muito legal, onde a gente trabalha realmente sobre o que a criança precisa ter com 4 anos, o que ela não tem, o que você pode agregar nisso, né? Quais são as bases de tudo isso? São atividades práticas, jogos lúdicos e o mais legal ainda, tem um módulo específico para pais. Isso que eu ia perguntar agora, se pais também podem fazer, porque eu me interessei por essa parada aí. Então, pode sim, na verdade, assim, o professor adquire o curso e para ajudar o professor na sala de aula, ele disponibiliza um módulo que é específico para o pai, porque o pai também precisa entender como que ele ajuda o seu filho a fazer lição de casa, né, a se organizar no dia a dia. Então, eu preparei algo específico também para os pais, que é Aprendendo Sem Limites. Cara, então, sensacional, adorei. Muito bom. Vou deixar o link aqui, ó. E é online, né, também, não é online? Isso, é online e a gente tem uma aula a cada 15 dias para tirar as dúvidas, é um curso bem dinâmico. Pô, show de bola. Eu vou deixar os links aqui para você que está assistindo aí, Brasil inteiro, ótimo saber que é online. Vou deixar os links todos aqui para você poder acessar, conhecer mais. Filhos Brilhantes é a sua fanpage, né? Eu já sigo lá, filhosbrilhantes.com.br. Vou deixar todos os links aqui da Sheila. Muito legal. Eu acompanho, tem vários vídeos, várias dicas muito boas. Muito legal saber que você tem esse lance para professores. Então, assim, se você é professor, ótimo. Mas você tem professor, o seu filho tem professor, você conhece algum professor, enfim. É legal compartilhar isso, porque isso vai ajudar a evoluir não só a educação do seu filho, de quem você conhece, mas a educação como um todo, né, cara? É isso que a gente precisa, educação como um todo. Muito legal, Sheila. Queria que você desse uma dica final aí pra galera, pros pais, pros professores, enfim. A gente podia ficar falando aqui 5 horas sobre isso. Provavelmente a gente vai fazer mais coisas juntos aí, porque é muito legal esse tema. Mas deixa uma dica final aí pra galera, que eu achei muito legal ter conversado com você sobre isso. Ótimo, Ivan. Obrigada também pela oportunidade. E a minha dica final é que todo indivíduo, toda criança, seja adulto, seja criança, adolescente, tem sempre um potencial e uma habilidade. Então, que a partir de hoje, a gente não olhe só os obstáculos e as dificuldades, mas que a gente possa olhar sempre esses potenciais e habilidades, que está no desenho, né, que está no traçado, que está na música, enfim. Sempre olhando esse indivíduo como algo especial. O símbolo de Filhos Brilhantes é um diamante, né? E depois a gente acredita no diamante porque todo ser ele pode ser lapidado, né? Então eu acho que isso é muito interessante. Então muito que legal. Todos nós possamos ser lapidados dia a dia e olhar para o outro também, sempre enxergando essa magnitude que somos todos. Nossa, sensacional, cara. Aprendi muito hoje. Meu, muito obrigado de novo aí pelo seu tempo, tudo que você falou. Eu até, enquanto você estava falando, eu estava anotando umas coisas aqui para eu poder usar também lá em casa e falar com os professores e tal, lá da escola da Isabela. Tudo muito legal mesmo. Brigadão mais uma vez. Provavelmente a gente vai fazer mais coisas juntos, porque tem muito a ver uma coisa com a outra. E é um tema que me interessa demais esse. Então, pô, muito legal. Brigadão mesmo. Obrigada a você, Ivan, por essa oportunidade. E eu convido a todos também a entrar lá, né, em Filhos Brilhantes, para dar uma xeretada lá em tudo que tem. Eu dou sempre muitos conteúdos, gosto muito de fazer isso. E conte comigo para o que você precisar, tá bom? Show de bola, Sheila. Brigadão. Você que está assistindo, brigadaço. Talvez esse vídeo tenha ficado mais longo que os outros, mas é porque essa história é muito boa, esse tema é muito legal e não tem como deixar um vídeo tão curtinho com tanta coisa legal para falar. Se você gostou, já sabe. Clica no curtir, compartilha, cara. Compartilha, porque é compartilhando, participando, que você me ajuda
a conseguir propagar a mensagem, levar o desenho para mais pessoas possível, levar o aprendizado para o maior número de pessoas possível. Esse é meu combustível para continuar fazendo o que eu faço. Então deixe seu comentário, deixe sua sugestão, participa, que isso que é muito legal. Ah, se inscreve também no canal do YouTube, clica no sininho, tem um sininho aqui. Quando você clicar nesse sininho, você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Então é legal quando você clicar aí também, para poder saber sempre que tiver coisa nova aqui, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e aquele abraço.